E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Vinícius, qual o melhor banco para começar um relacionamento? Essa dúvida veio da live e eu imaginei, cara, eu acho que vou fazer um vídeo completo explicando aqui qual o melhor banco para construir relacionamento. Primeiro, antes de começar, eu quero que tu me diga, Vinícius, eu comecei com este banco e ele me entregou este crédito e eu recomendo esse banco. Me coloca aqui o teu exemplo, o que aconteceu contigo, por quê? O teu comentário, como eu já falei em outros vídeos, as pessoas elas veem o vídeo e vão ler os comentários, porque elas querem entender, porque eu interagi no vídeo falando que vocês iam comentar e as pessoas, vou ler o que as pessoas estão falando. Até mesmo para ver se tem compatibilidade com o que ela pensa ou não. Então deixa no teu comentário aqui, no meu comentário do canalzinho, qual banco que tu acha que é melhor para começar um relacionamento. Bom, a pergunta não tem uma resposta padrão, não tem um único banco, mas sim o banco que vai ter o perfil e os teus objetivos que tu pensa, tá? E eu aqui vou começar, eu vou dizer 5 perfis. Cada perfil, um banco específico e diferente. Tá. Primeiro, para quem tá buscando um relacionamento digital e rápido. Aí nós vamos para os fintechs. Por quê? Porque tem pessoas aqui no canal que preferem bancos digitais e eu não vou aqui desmerecer isso. É o teu foco, Vinícius? Não, eu não concordo que seja um banco primário trabalhar um banco como um banco digital, porque ele vai ser engessado no futuro para te entregar outras oportunidades de crédito. Mas tudo bem, se tu desejas um banco digital, eu recomendo porta de entrada a Nubank, a roxinha da massa, porque não adianta. O Nubank é a porta de entrada e o laranjinha, o Inter. Esses dois, em questão de mercado, início, são os cartõezinhos e os bancos que mais vão te dar estrutura, que é o que tu mais precisa. Construir relacionamento, dar engajamento, usabilidade de aplicativo, tudo rápido, tudo papum. Eu creio que esses dois são os diferenciados do mercado hoje. Apenas a minha primeira opinião, tá bom? Segundo, para quem busca um relacionamento com potencial de crescimento. Vinícius, eu tava numa estabilidade, só que agora, cara, meu emprego melhorou, tô ganhando mais, tô tendo investimento, tu tá com potencial, tu tá só crescendo. Nesse caso, existem dois bancos muito bons para potencialidade. Primeiro, o Santander e segundo, Itaú. Não, o Bradescão. Bradescão gosta desse tipo de perfil, tá? O Itaú é da constância. Santander e Bradesco são dois bancos muito bons para quem tá com um relacionamento com potencial de crescimento. Relacionamento com potencialidade de crescimento. Eles recompensam esse tipo de cliente, com esse tipo de cenário. E ele é muito bom para quem está buscando trazer uma portabilidade de salário, por exemplo. Vou trazer portabilidade de salário porque eu estou recebendo mais. Eu vou trazer portabilidade de salário porque eu estou com maiores crescimentos. Se tu for para o Santander e também o Bradescão, eles são potenciais. Não é o meu forte, Bradesco, mas eu não posso deixar ele de lado quando o assunto é potencialidade. Terceiro nível. Qual, Vinícius? Para quem busca um relacionamento sólido e longo prazo. Cara, eu vou ir pro longo prazo. Eu não quero curto prazo. Eu quero começar a construir um relacionamento que vai valorizar o meu histórico com o banco, a minha consistência que eu vou ter no banco e qual seria o melhor. Nesse caso, Banco do Brasil, eu não tenho como não te dizer do Banco do Brasil e o Itaú. São os bancos da constância. LP, longo prazo. Aquele cara que quer construir um relacionamento sólido, que não vai ficar pingando de banco em banco, que não vai abrir uma porrada de banco, que vai continuar com eles. Eles vão. A tendência de mercado é que sim. Tanto o Itaú como o Banco do Brasil em longo prazo, eles vão te entregar créditos melhores, taxas melhores, mas isso em contrapartida com a tua constância que tu vai ter dentro do banco. Então, considero esses dois bancos bem relevantes para quem quer construir relacionamento a longo prazo. Pô, Vinícius, mas todo mundo que quer construir relacionamento quer a longo prazo. Será? Tem gente que quer construir relacionamento a curto prazo. E aí tem que ser os bancos digitais. Tem que ser esses bancos rapidinhos. Assim, pá, 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 pá. Não adianta. Tem que ser. Não tem como fugir desse contexto. Tá bom? Bom. O outro perfil, Vinícius. Qual é o outro perfil? Vamos lá. Perfil para quem vai... Eu até anotei aqui. Para quem vai começar a partir dos 18 anos. 18 anos, Vinícius, é. Quem tem
começou com 18 anos e quer construir relacionamento, tá recém começando no mundo de crédito, qual o melhor banco? Minha opinião, 18 anos tem dois, que são bem diferentes um do outro. E de repente, eu vou falar e a pessoa vai dizer, eu não acredito que tu falou isso. Primeiro, o Banco do Brasil, que é um bom banco, até para quem tá com aquele 16 a 18 anos, tá? Então esse vídeo vai ser para quem tem 16 e 18, que entra no mesmo perfil, que tá começando a construir um crédito. Banco do Brasil, começa com o BB Cash, que é um banco exatamente para isso. Depois entra numa conta universitária do Banco do Brasil, que é muito boa para esse tipo de perfil, para ter crédito futuro. BB, ótimo para isso. Esses upgrades que eles dão de conta, para tua conta começar a ter volume. Tipo assim, tu saiu do BB Cash para uma conta universitária. Aí de uma conta universitária para uma conta corrente. Então assim, ó, são contas que vão agregar muito no teu futuro. E o Nubank. Sim, começo com 18 anos, Nubank também é uma posição muito boa para quem quer começar. Mas aí eu teria os dois, eu não teria um. O Nubank e o BB. Open Finance entre eles, e ia começar a trabalhar com as duas contas conjuntas ao mesmo tempo para conseguir ter. Por quê? Porque para quem começa agora com 18 anos é a fase da tecnologia. Então o Nubank vai te entregar bem o que tu precisas em questão a usabilidade, credibilidade, enfim. Também ele é um bom agregador de crédito. Quem tá com CPF com 18 anos não tem ainda um histórico de crédito. E a Nubank gosta desse perfil também, tá bom? Então esses dois. Tá, Vinícius? E agora o último perfil que faltou. Negativado. Cara, isso foi a pergunta da pessoa do canal. Eu devo para um monte de banco. Qual banco eu tenho que começar um relacionamento novamente? Se tu deve, tu teme. E quem teme não dá para ter contas em vários bancos. O banco que eu te aconselharia é o Nubank. Não tem que fazer, pô, Vinícius, mas eu devo para o Nubank também. Cara, é que tem gente que chega aqui no canal e diz que deveu para todos os bancos, inclusive para o Nubank. Como é que eu vou ajudar? Não tem como, né? Nubank, Mercado Pago e PicPay são os bancos hoje que eles enxergam o negativado. O negativado não é tão problema assim. É a solução? Não. Mas pode te ajudar muito nessa jornada de um relacionamento futuro. Gostou do vídeo? Era só isso que eu queria falar. Esses 5 perfis. Eu acho que longe disso não vai ter outro. Se alguém quiser alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários também. E até o próximo vídeo, meus amados. Até mais.